A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para continuar as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023 estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra. Lição de número 5, mão cheia, lição de número 5. O que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender sobre multidões. Aí é multidões que vão atrás de Jesus. Eita! Professor, vai ser uma aula fácil? Vai não. Vai ser difícil? Vai. E o que eu faço? Aprende. Aprende e aprende. Não é uma aula muito fácil porque o pastor Abinair aqui coloca sobre 3 perspectivas de multidões. A multidão que segue Jesus porque é curiosa, a multidão que segue Jesus porque é desfavorecida e a multidão que segue Jesus por inveja. Professor, tem gente que seguia Jesus por inveja? Oh, meus irmãos, até hoje existem pessoas que são tão invejosas que seguem outras esperando um erro delas, não para ajudá-las, mas para criticá-las. É nessa perspectiva dessas 3 multidões. E o pastor Abinaí coloca bem aqui assim, ó. Eu já quero começar por aqui. Deixa eu ver, eu li aqui, achei muito... Aqui, olha o que o pastor Abinaí coloca. Só para você entender o que a gente vai aprender hoje. A multidão dos curiosos, a multidão dos desprovidos e a multidão dos acusadores. Neste ponto, cabe uma interrogação. Estamos trafegando em algumas destas multidões? Você faz parte de qual multidão? A multidão dos curiosos, a multidão dos desprovidos ou a multidão dos acusadores? Eita, professor, apertou sem abraçar. Mas também tem aquela multidão que segue Jesus porque quer ser o seu discípulo. É o que você vai aprender hoje para a honra e glória do Senhor. Essa lição será aplicada no último domingo de janeiro. Meu Deus, Jesus, já acabou janeiro. 29 de janeiro de 2023, lição de número 5, o servo e as multidões. Olha aí, um assunto importante, por quê, irmãos? Porque você sabe, eu sei que hoje no mundo que nós vivemos, nós somos medidos pelo número de pessoas. Por exemplo, o canal Bíblia para o Cotidiano está com 5.400, quase 5.500 inscritos. Eu sou medido por um jeito. Se o canal tivesse 5 milhões, seria medido de outra maneira. Se tivesse 10 milhões e assim vai, né? Isso é no Instagram, isso é no Facebook não, que é meio limitado, né? A última atualização que eu vi do Facebook, você só pode ter 5.000 amigos, né? Mas no Instagram, por exemplo, é infinito. Então, as pessoas entram no seu Instagram, vê a multidão que você tem, quer te seguir. Às vezes é só por curiosidade, às vezes porque quer te seguir mesmo, às vezes é só para pegar um vacilo seu e criticar. E às vezes não é nem vacilo, é algo que elas não concordam para acusar. É forte ou não é? É isso que nós vamos aprender hoje. Texto áureo se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 37, a parte B. Ele pegou só um pedacinho, porque ele vai discorrer sobre todas essas multidões, tá bom? Ele colocou assim, o pastor Abinaí. E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Aqui já dá para marcar. Pega aí seu marca-texto e marca essa aqui, ó. E a grande multidão... o ouvia de boa vontade, tá? Então, iam para ouvir de boa vontade, essa multidão. E aqui a gente vai falar sobre essas multidões que nós vamos ver
aonde que algumas pessoas se encaixam e aonde nós precisamos nos encaixar, que é o objetivo da lição, né? Não estar com aquela multidão que segue porque é curioso, desprovidos ou os acusadores, mas fazer parte da multidão dos discípulos de Cristo. Nossa verdade aplicada. Como Jesus, seus discípulos devem lidar com as multidões com compaixão, discernimento e atenção. Anota aí essas palavras, né? O nosso irmão Emerson aí, que eu dei aula junto com ele, estou treinando o Emerson, na verdade não eu, a nossa igreja, o nosso superintendente de escola dominical. E eu falei para ele, ele disse, irmãos, olha aqui para mim coisa bem legal, você que tem que fazer discípulo, tá bom? Ele disse, eu não consigo riscar na revista. Eu disse, vou te libertar disso agora. Peguei essa caneta, peguei o marca-texto, disse, marca aí, ele ia, marca Emerson, não tenha medo não, porque professor tem que marcar para não esquecer, alunos, faz rascunho, ó, a revista dá até uma parte aqui, ó, de anotação. Aí eu peguei a revista do superintendente e mostrei para ele. O superintendente, meu amigo Flávio, né, tem tanta anotação que não cabe na revista, ele cola post-it em cada ponto, ele cola o post-it para saber o que ele quer falar, onde quer falar. Ele disse, nossa, é assim? Eu disse, é assim. Então, começa a fazer anotação na tua revista, irmãos. Isso vai enriquecer não somente a sua aula, mas o seu aprendizado aqui, os alunos presentes, tá bom? Então, marca aí essas 3 palavras. Nós que somos discípulos devemos ter para com a multidão. Compaixão, deixa eu pegar aqui, ó, compaixão. Discernimento, que é para a gente entender o que essa multidão realmente quer, quem é quem, precisamos do discernimento. E atenção, a multidão precisa de atenção. E Jesus fez essas 3 palavras aqui. Teve compaixão, porque a multidão estava passando fome. Discernimento, porque sabia que estavam seguindo ele só para comer, em outra ocasião. E atenção, porque parava para ouvir todo mundo. Então nós precisamos desses 3 princípios. Compaixão, discernimento e atenção. O objetivo da lição de hoje é ensinar como devemos nos portar em meio à multidão. Como vamos nos portar? Falando aqui como discípulos, tá bom? Segundo, mostrar que ninguém pode atrapalhar nosso sonho. Esse ponto 2 aqui é sensacional. Não é porque tem uma multidão que vai atrapalhar o nosso sonho. Tá bom? No ponto 3 não, terceiro objetivo da nossa revista, falar que o servo socorre quem vai ao seu encontro. Então, todo mundo que vai ao seu encontro, você tem que ir de socorro. Olha aqui ó, nesse cantinho, tá aqui o nosso devocional Café com Deus Pai. Estou gratamente surpreso. Existe essa aí, dá para fazer essa conjunção? Gratamente surpreso. Irmãos, o que tem de pessoas fazendo esse devocional comigo, eu fiquei surpreso, de verdade. As visualizações estão subindo muito, porque as pessoas entenderam que precisa de uma comunhão ou de um café com Deus todos os dias. Pequenas porções, não passa de 20 minutos, mas ao vivo, interagindo. Hoje tive o prazer, porque eu estou gravando antecipadamente essa aula. Então deixa eu dizer para você, hoje é quinta-feira, 19 de janeiro, eu estou gravando essa aula. É assim, professor, com antecedência. Eu disse, irmãos, tem que ter planejamento. Essa aula está sendo gravada no dia 19 de janeiro. Então hoje, no nosso devocional, tinha uma irmã lá do Uruguai, que lá pediu ajuda, né? Ore por mim e por minha família. Não, por minha família e por minha vida espiritual. Então eu estou surpreso com tantas pessoas que querem tomar um café da manhã com Deus. Então, se você é do canal e ainda não toma café da manhã comigo, todos os dias, 7h30 da manhã. Mas não se preocupe, essa é uma live, mas fica gravado. Porque, irmãos, nós temos que partir para socorro. Aí você fala, professor, às vezes você fala umas coisas que parece que sai da revista. Não. Veja, as pessoas estão querendo o quê? Qual o terceiro ponto aqui, objetivo? Você que tem a revista. É o quê? Falar que o servo socorre quem vai ao seu encontro. Está vindo pessoas precisando da palavra de Deus. Então eu ofereço o quê? Deus. Como? Todo dia. Em que sentido? Uma live.
e fica gravado. Você entende? Quantas pessoas estão na internet pedindo socorro? E quem que tem que oferecer socorro, gente? Somos nós. Então aprenda dentro da revista você falar com assuntos paralelos sem fugir do assunto, porque o assunto está pedindo para falar de socorro. E as pessoas precisam se encontrar com Deus diariamente. Então se você ainda não faz o café com Deus Pai comigo, todo dia às 7h30 da manhã. Mas também fica gravado se você não puder assistir ao vivo. Tá bom? Mas socorra. Eu estou socorrendo muitas pessoas que precisam se achegar a Deus. E você seja esse socorro para outras pessoas também, como o discípulo que você é. Nosso texto de referência hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 3. O pastor Abinaí, ele segue uma linha diferente de outros professores. Não é ruim, não é bom, não é complicado, não, é o jeito dele. Por que eu estou falando isso? Para orientar vocês, professores. Porque geralmente, quando você pega aqui o livro do Erlanger Dias Lopes, né, que é o comentário bíblico, ele vai do capítulo 1 até o capítulo de número 16. Ele vai fazendo um comentário de cada um. O pastor Abinair, não. Ele fala de um capítulo, depois volta para outro capítulo. Ele não segue fazendo um estudo expositivo, capítulo por capítulo. Por exemplo, eu quase, sem ler, eu acho que na lição passada estudamos o capítulo 8, capítulo 10, errei, aí ó. Estudamos o capítulo 10. Hoje vamos estudar o capítulo 3. Então, só para te orientar, professores, que ele não segue, ele não vai na sequência, capítulo 1, 2, 3, 4, 16. Não, ele vai, conforme o assunto pede, ele entra nisso aqui. É bom? É bom, porque você estudou o capítulo 10 e muitas vezes você não volta para o capítulo anterior. E ele te leva ele te faz voltar, né? Te leva a voltar, ficou ruim, né? Ele te leva a você ler todo o livro, mesmo que não seja sistematicamente, capítulo por capítulo. Mas ele sai passeando em todo o livro de Marcos. Isso também é muito bom, é a didática dele, tá bom? Hoje é o capítulo de número 3. E eu gostaria que você já pegasse sua canetinha, que a gente vai marcar quantas vezes aparece a palavra multidão em Marcos capítulo 3, ou multidões. Deixa eu ver se está multidão. Aqui está multidão. Quantas vezes aparece no capítulo 3 de Marcos, do versículo 7 ao versículo de número 11. Vamos contar quantas vezes aparece que Marcos dá ênfase que existia multidões que seguiam Jesus. Vamos lá? Lembrando, na descrição do vídeo, se você não tiver uma Bíblia impressa. Ele diz assim: E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguindo uma grande multidão. Já marca aí, ó. E é interessante que, eu não sei, eu de verdade que me fugiu a memória, mas parece redundante, porque multidão já é muito. Mas Marcos chama grande multidão. Olha que, já se atentou a isso? Porque Marcos podia dizer assim, ó, e seguia uma multidão. Mas ele diz uma grande multidão, então era maior do que o normal, podemos assim aplicar? Você que conhece mais de português do que eu, você pode até implantar isso na sua sala, tá bom? Da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idomia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro de Sidom, uma grande multidão. Ele repete, ó, uma grande multidão. Quantas vezes já? Uma, duas. Vamos lá ver se tem mais. Que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Versículo 9. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre perto um barquinho junto dele, por causa da multidão. Vamos lá? Multidão. Terceira vez. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinha algum mal se arrojava sobre ele para lhe tocarem. Eita! E o espírito imundo, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então, em 4, em 5 versículos, na verdade, versículo 7, versículo 8 e versículo 9, Marcos apresenta Jesus com
ao redor de uma grande multidão, ou uma grande multidão querendo tocar em Jesus, estar com Jesus, né? E a ordem dele, deixa um barquinho, porque se o negócio aqui sair do controle, eu vou para o barco para falar do barco e ensinar para o povo. Para o quê, irmão? Jesus não queria que ninguém tocasse? Não, não era essa perspectiva, professores e alunos. A perspectiva era para que não houvesse para que não viesse causar tumulto, um dano, alguém se machucar, né? Já estavam buscando cura e ainda se machucar por causa do alvoroço, então ele estava querendo se afastar para poder ensinar, certo? Então fica marcado essa aí, que é o nosso texto de referência, Marcos capítulo 3. Hino sugerido de hoje, coloca aí, o que vocês acharam do hino 400 da harpa? Vocês conheciam? Põe aí, eu conhecia, professor, o hino 400 da harpa. Ou não conhecia o hino 400 da harpa, senhor professor. Aí minha harpa agora está ali, pertinho de mim. Hino sugerido, 46, 61, 208. Motivo de oração dessa semana para a nossa aula, né? Da semana que vai ser 29 de janeiro, onde essa aula será aplicada nas suas igrejas. Ore para que conseguimos nos destacar entre a multidão dos seguidores do servo. Opa! Então deixa eu entender o pedido de oração que o pastor Abinair aqui coloca. Para que nós, em algum momento, nós somos multidões. Seguimos Jesus, estamos com Ele, estamos querendo ver. Só que não somente ser multidão, mas que a gente venha ser seguidor fiel, ou seguidores, já que somos nós, tá? Do servo, no caso aqui, servo é Jesus. Então vamos orar para que muitos, nós primeiro, deixamos de ser multidões e passamos a ser seguidores. E aqueles que são apenas multidões venham se tornar discípulos dos servos. Vamos lá? Soberano e eterno Deus, eis aqui o teu povo que está aprendendo de tua palavra e já chegamos na lição de número 5, Senhor. Eu te agradeço pela vida do pastor Abinair, te agradeço por todos os inscritos que se encontram no canal Bíblia para o Cotidiano. Agradeço por este aprendizado e assim como diz a oração, pedindo aqui o motivo, que eu deixe de ser multidão e me torne discípulo, que os seguidores aqui, que os inscritos do canal Bíblia para o Cotidiano deixem de ser multidão e se tornem seguidores de ti. Vá onde tu vai, obedeça o que tu mandar e cumpra tudo aquilo que tu tem designado. Ajuda tantos outros que aqui chegarem, que são apenas multidões, mas que se torne servos, que se torne seguidores, que se torne discípulo teu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Vamos para a nossa introdução. Nossa introdução hoje nos diz assim: estudaremos nesta lição mais um importante aspecto do ministério terreno de Jesus. Qual é ele? Lidando com a multidão. Pega aí a tua caneta, deixa eu ver, essa aqui, ó. Vamos lá. Vamos estudar sobre como lidar com a multidão. O enfoque será quanto às questões de oportunidade, atenção, discernimento e discipulado. Olha aí, esses 4 aspectos. Então anota aí que nós vamos falar sobre essa aqui, ó, oportunidade, atenção, discernimento e discipulado. Lá no outro não tinha discipulado, nas 3 marcações que nós fizemos na nossa verdade aplicada. Agora já entra o discipulado, que são aqueles que vão permanecer, vai sair da multidão e permanecer como discípulo. Pois o fato de alguém estar entre a multidão que segue Cristo não significa que automaticamente é um discípulo de Cristo. Por isso que o pastor Abinair pede para que façamos essa oração, para que as pessoas deixem de ser multidões ou multidão e siga Jesus como discípulo. Amém? Vamos lá? Ponto número 1. Jesus e a multidão. É belo dizer que, assim como Jesus se compadeceu da multidão, também nós, na nossa caminhada cristã, somos chamados a termos compaixão do povo, porque foi Jesus que disse em Marcos capítulo 6, tenham compaixão do povo.
Faça, cadê? Cadê vocês? Vocês têm que aprender a ter compaixão do povo. Vamos para a nossa leitura bíblica? Vamos lá. Livro de Marcos, volta, capítulo de número 6. Isso, 10. Agora eu marquei, irmão. Tá vendo aí? Eu estou aprendendo. Vocês não me ajudam para dizer, não esquece de marcar, professor? Vamos lá, qual é o versículo? 34. Vamos lá. Vamos ver Jesus tendo compaixão, e como Jesus teve compaixão e nós somos os seus discípulos, seguidores de Jesus Cop, nós temos que fazer o que ele fez, sentir compaixão da multidão como ele sentiu. Marcos, capítulo número 6, versículo 34. E saindo Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, Jesus via, tinha compaixão e dizia para os seus discípulos, agora é a vez de vocês. Então, nós, como discípulos, temos que ter compaixão dessa multidão. Podemos dizer que Jesus, além de saciar a fome da multidão, de igual modo a saciava com os seus ensinamentos, que foi o versículo que acabamos de ler. Saciava com pão, multiplicando, pão e peixe, mas também ensinava a palavra. O ensino, irmão, é a parte fundamental que mantém o crente de pé. Por isso que você está numa escola bíblica dominical, mesmo que seja online, aprendendo, porque é isso que te coloca de pé. Sacia a sua alma, tá bom? Mata a fome de conhecimento de Cristo. Mas é uma fome quase infindável. Quanto mais você come, você não fica obeso porque está comendo da palavra, porém, você vai estar cada vez mais perto de Cristo. Vamos lá? 1.1. Atento às necessidades da multidão. O Evangelho de Marcos nos faz ver que de todas as partes as pessoas davam um jeito de irem ao encontro de Jesus para ouvi-lo e ficavam satisfeitos com os seus atos de compaixão. Aí a gente tem Marcos capítulo número 8, verso de número 1 e 2. Diz assim: Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Jesus fala primeiro em Marcos capítulo 6, 34, que ele teve compaixão, Marcos registra isso. Já em Marcos 8, Jesus vai dizer para o seu discípulo agora: vocês tenham compaixão dessa multidão, certo? Aprendemos com Jesus a relevância de estarmos atentos às necessidades das pessoas e nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados pelo Espírito Santo como canais de bênção. Você quer ser um canal de bênção? Você tem diversas maneiras. Uma das maneiras que você pode ser um canal de bênção é ensinar as pessoas a buscarem Jesus. Como é que você faz isso? Você faz isso indicando o canal Bíblia para o Cotidiano. Você faz isso ensinando, mandando ela aprender ou fazer o devocional Café com Deus. Você faz isso indo visitá-la, dando um abraço, trazendo uma palavra. Existem diversas maneiras que você tem que estar atento e suprir essa necessidade. Porque a gente acha que suprir é dar algo material, é dar dinheiro, é dar comida. E às vezes as pessoas querem uma palavra, um ensinamento, como está aí registrado em Marcos capítulo 6, 34. Vamos lá? Ele, porém, respondeu e disse-lhe: dai-lhe voz de comer. E a ordem foi para... Jesus disse assim, duas coisas aqui, aprenda aqui, professor, duas. Primeiro, vocês tenham compaixão. Teve compaixão? Tá, agora você, já que teve compaixão, aproveite e dê vocês de comer. Eu estou dando de comer para vocês. Que comida? Comida do ensinamento da palavra de Deus. Tanto no canal, tanto em aulas completas, eu... Pastor Alex, Pastor Andi e o professor Mateus. Estamos dando de comer, de ensinamento para vocês. Tá bom? Então vamos lá.
O Senhor nos chama para participarmos do processo, nos orienta como agir e nos capacita com o poder do Espírito Santo. Eita, glória a Deus! Vamos marcar isso aqui, que isso é frase para a gente compartilhar nas redes sociais. O Senhor nos chama para participar do processo, certo? Nos chama para orientar como agir e nos capacita pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo. Então, nós estamos capacitados através do Espírito Santo que Jesus nos concede. Aqui no nosso ponto 1.1, o comentário bíblico diz: no futuro, quando Jesus não esteve mais com eles, seus discípulos, eles poderiam lembrar-se de que Jesus é o pastor daqueles que não têm líder, confrontados com a ordem de Jesus para alimentar a multidão. Os discípulos veem apenas a possibilidade de executá-la. Um trabalhador diarista teria que trabalhar cerca de 1 ano para comprar pão para a multidão como aquela. Os discípulos enfatizaram o que eles não tinham. Então Jesus diz: alimentem este povo. E eles disseram: não dá. É muita gente. Um trabalhador teria que trabalhar 1 ano de salário para comprar de pão para essa multidão. Então nós, como discípulos, não podemos nos atentar apenas para o problema, mas para a solução. E qual foi a solução? Levar os pães e os peixes para o mestre e o mestre alimentar. E depois, irmãos, eles aprenderam. É assim na nossa vida também. Vamos aprender com os erros dos discípulos através do ensino de Cristo para nós colocarmos em prática. 1.2. No meio da multidão, mas atento às oportunidades. Você pode estar no meio da multidão, porém aproveite a oportunidade. Olha só o que o pastor Abinair aqui coloca. Lemos que um pai, vendo o seu filho padecer, se destacou entre a multidão para pedir socorro ao servo. Lembra? Olha só. Essa postura audaciosa do pai do jovem lunático, se dirigindo a Jesus e apresentando a situação do seu filho, resulta na libertação do menino. Então, se o pai no meio da multidão não aproveita a oportunidade e pede para Jesus: tem muita gente, deixa eu quieto aqui, já tem muita gente fazendo, já tem muita gente pregando, já tem muita gente ensinando, já tem muita gente cantando, já tem muita gente sendo voluntário, eu vou ficar aqui. Ele continuaria com o seu filho endemoniado, porém ele estava na multidão, mas aproveitou a oportunidade. Olha o que está registrado no livro de Marcos, capítulo 9, verso 25. E Jesus, vendo que a multidão comprimia, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno. Eita, foi forte, hein? Sai dele e não entres mais nele. O menino foi liberto por um pai que estava na multidão, mas não se deteve pela multidão. Aproveitou a oportunidade. O que eu aprendo, professor? O que eu coloco em prática? Eu posso estar no meio de 200, 300, 1.000, 2.000, 1 milhão. Mas se eu tiver a audácia, como está a palavra aqui, ousadia de contar a Jesus o meu problema, ele vai parar para me ajudar. Eita, glória gloriosa! Conforme observado, aprendemos que as disputas e discussões no meio da multidão ou as frustrações não podem nos impedir e nos desanimar de ir a Cristo e falar com Ele sobre nosso sofrimento e necessidade. Já falei o que o pastor Abinair aqui coloca. Não se atente ao tamanho da multidão. Se atente ao Deus que pode resolver o teu problema no meio da multidão, se você agir independente
da multidão. Eita! Comentário de Orlando Boia, fazendo um comentário do texto de Marcos em conexão com Lucas, capítulo 9, 38. No original, chamando em muita alta voz, como Jesus ao morrer na cruz, fazendo essa comparação de gritando em alta voz. Nota-se a angustiosa lista de sofrimento de seu filho, o pai, dizendo que o filho caía na água, caía no fogo e era perturbado. O pai declara qual era o problema. Felizes são os filhos de pais que recorrem a Cristo em oração, como se fez o pai do menino possesso de um espírito imundo. Nós, pais, temos que continuar orando pelos nossos filhos. Aqui, ó, esse moço lindão é o Rosil. Eu continuo orando por ele. Peço a você continuar orando por esse moço bonitão. E essa dona aqui é a minha Rose. Ora por ela também. Então, felizes são os filhos, o Rosil, que tem um pai que continua intercedendo a Deus por ele. É o que o pastor Abinaí, aqui é o comentarista de Orlando Boia, dizendo: felizes são os filhos que têm os pais que continua, que intercede pelos seus filhos. Eita, é formidável, hein? Se te sentes desanimado por causa dos fracassos dos crentes, experimenta a Cristo mesmo. Não desconfie de Cristo somente porque falta poder aos filhos professo de Deus, que se diz de Deus, mas não esquece, gente, porque isso aqui ele está colocando, Orlando Boia. Lembra que o pai diz: ó, teus discípulos tentaram, mas não conseguiram. Então não é porque a igreja A, B, C orou, intercedeu e o meu filho não foi liberto, não foi curado, não foi restaurado, eu vou parar? Não, porque ainda falta o último. Quem é? Que deveria ser o primeiro, né? Diga-se de passagem, Jesus. Então não é porque você ficou frustrado que foi na igreja A, B ou C e o seu filho, sua esposa, sua mulher, seu pai, sua mãe não recebeu a cura, o milagre, que pare. Encontre Jesus no meio da multidão e faça você essa diferença. 1.3. Não permitindo que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Vamos falar de mais uma pessoa que enfrentou uma multidão para buscar socorro, porque quem precisava de socorro? Era ela. Então era ela que tinha que ultrapassar essa multidão. Marcos relata haver uma mulher que padecia de uma hemorragia visivelmente incurável aos homens e que vagarosamente destruía sua vida. Marcos capítulo número 5, 26. Essa enfermidade fazia com que esta mulher se abatesse, pois sua dor consumia suas forças dia após dia, além de suas muitas decepções com os médicos e a pobreza que lhe incidiu por haver gastado tudo. Olha que terrível. Ela se decepcionava com os médicos, mas não só isso. Não havia somente a decepção dos médicos, meus irmãos. Havia também a frustração de gastar tudo o que ela tinha. Então foi progressivo. Médicos que não resolvia e dinheiro que se acabava, até acabar tudo. Conforme observado, sendo sabedora que Jesus passaria por ali, ela enxergou um fio de esperança em seu coração. Isso é Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, olha aí, mais uma que enfrentou a multidão, e tocou em suas vestes. Eita glória! Toque em Jesus pela fé nas suas vestes. A respeito dessa atitude, vemos que, sabedora que não lhe restava outro recurso, ela recorreu ao servo, indo entre a multidão e encontrou cura, alívio, paz e salvação. Eu falei em um dos nossos devocionais, Café com Deus Pai,
que Jesus não tinha interesse somente de curar o corpo. Curar o corpo, para Jesus, não era nada. Jesus não estava interessado em curar corpo, gente. Em curar esse corpo físico. O interesse de Jesus não é esse. Jesus veio para trazer salvação. Toda cura de Jesus era para salvação. E não por curar, por curar. Onde é que nós vamos ver? Marcos capítulo 5, verso 28 e 29. 28 está desse lado, 29 desse. 28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo, versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou as minhas vestes? 31. E disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz-lhe quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: aqui é que muitos não entendem, que Jesus não quer curar você. Professor, o que é isso? Irmãos, a gente vive num mundo muito pensando aqui na terra, mas a intenção de Jesus nunca foi curar o nosso corpo. Não foi, porque se fosse nós não morreríamos. Estávamos vivos até agora. Toda vez que estava doente, Jesus ia lá e recuperava. A intenção de Jesus nunca foi curar o corpo. Ele veio, faz parte da missão dele, mas a intenção dele foi maior, porque esse corpo é perecível, esse corpo é corruptível. Quem diz isso? Versículo 34, olha o que ele diz. E ele lhe disse: filha, a tua fé te o quê, gente? Abre Bíblia aí, crente. Professores, abre Bíblia. Alunos, meus alunos, abre Bíblia. Não dá para deixar na descrição do vídeo, é muito grande. Abre Bíblia. Aí no celular ou no impresso. Olha o que Jesus disse para ela. Essa mulher foi atrás de quê, irmão? Cura. Queria ser sarada da sua hemorragia, do seu problema. E o que Jesus oferece para ela? É cura? Lógico que não, amados. Aprendam isso. É muito pouco curar o corpo. Olha só. Versículo 34 de Marcos capítulo 5. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Não foi curou, foi salvou. Vai em paz. Primeiro salva, manda em paz, depois ele diz: e seja curado desse mal. A cura ficou por último diante do fato que Jesus tem para apresentar para mim e para você. Não busquemos estar no meio da multidão buscando cura. Busquemos estar com Ele para alcançar a salvação. Eita glória! Bora lá! Comentário bíblico aqui. De acordo com a lei, tal doença dessa mulher, tá? Tornava constantemente impura. Isso está registrado em Levítico capítulo 15. Uma mulher com fluxo de sangue, né? Os nossos dias aí, não podia transitar no meio de ninguém. E tudo aquilo que aquela mulher tocasse se tornaria impuro até o final do dia. Isso é onde? Livro de Levítico, capítulo número 15, 19 a 33. Dá uma lida para você ver. Além do problema físico, havia o problema social. Se a mulher tocasse em alguém ou mesmo nas vestes dessa pessoa ou de uma pessoa, quem fosse tocada ficaria cerimonialmente impura pelo restante do dia. Já falei Levítico 15. Assim, ela não deveria sequer estar no meio dessa multidão apertada, porque todo mundo já estava tocando nela, ela já estava tocando todo mundo. Pronto, simplifica, professor. Seja aí, se você não é de São Paulo, você já abriu o jornal
da vida aí, da Atena, Bate e por aí vai, e viu a estação da Sé, metrô, você não entra, irmão. Você flutua. Dá uma olhada aí, metrô da Sé, misericórdia. Você não sai da estação. Você não tem opção, é tanta gente. Então é inevitável ela tocar em alguém. Então ela já estava toda errada. Toda. Porque ela não podia estar no meio da multidão impura como ela era. Se ela era judia, isso. Se ela era judia, ela não podia tocar em ninguém, porque cerimonialmente aquela pessoa se tornava impura. Mas ela disse, o quê? Tô nem aí. O meu problema é maior do que a multidão que vai me tocar. Porque se eu tocar em Jesus, eu serei curado. Se eu for curada porque eu toquei em Jesus, todo aquele que eu toquei será curado também. Eita, é fé demais, irmãos, tá? Vamos lá. Assim, ela não deveria sequer estar no meio daquela multidão apertada, para que ninguém pense que a cura ocorreu por meio de uma magia pagã comum, operada sem o conhecimento de Jesus. Ele declara que a cura aconteceu em respeito à fé. Então, não foi porque foi o vestido de Jesus, foi pela fé. E veio primeiro a salvação, veio primeiro a paz, para depois vir a cura. Aprendeu? É isso aí. Eu ensinei o que para você hoje? Jesus Cristo quer nos usar no meio da multidão para mostrar a todos que é possível receber o milagre e ser transformado pelo seu poder. Dá um glória aí, crente. Ponto de número 2. As multidões que seguiam Jesus. Multidão era uma só, grande. Multidões é que partia de vários lugares. Descortinando os fragmentos da história, veremos no presente tópico 3 tipos de pessoas, dentre outras que fizeram parte da multidão. Opa, pega a canetinha, vamos ver. A multidão dos curiosos, Marcos capítulo 1, 27. A multidão dos desprovidos, Marcos capítulo 6, 34. E a multidão dos acusadores, Marcos capítulo 15, 11. Pergunta simples, mas difícil de responder. Aonde você se encaixa nessa multidão? Responde aí, crente. Faz a pergunta na tua sala. Alunos, você se encaixa aonde? Nessa 3 perspectivas de multidão. Vamos lá? Neste ponto cabe uma interrogação. Estamos trafegando em alguma dessas multidões? Oh, Jesus, ajuda eu. 2.1. Multidão dos curiosos. Vamos falar dos curiosos? Todo lugar tem curioso, irmão. Lógico que tem, irmão. Até hoje tem uns curiosos. No tempo de Jesus tinha, ué. O que é verdadeiramente surpreendente é que nos dias de Jesus muitos só ambicionava estar entre a multidão para constatarem os milagres dos outros, mas não queriam compromisso com o Filho de Deus. Mudou alguma coisa, professor? Mudou não. Tem gente que vai para a igreja só para ver os outros ser curados e só quer a cura, não quer aquele que traz a cura. Ou seja, eles preferem a cura do que a salvação. Eles preferem a cura do que a paz. E só quem pode dar é o dono da cura. É forte demais. Vamos lá. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e ele obedece. Esse negócio é diferente. Isso é Marcos capítulo 1, tá? Esse negócio é diferente. Que negócio é isso aí? Eu vou ver de novo. Onde é que ele tá? Eu quero ver de novo. Só curiosidade, irmão. Só curiosidade.
O texto aponta que os curiosos entre a multidão se admiravam com a sua maneira de ensinar. Também o ensino de Jesus trazia admiração, pois eles mesmo diz que Jesus não ensinava como ensinava os escribas, mas como quem tem autoridade, né? Quem tem não, tinha autoridade, tem autoridade. Quem tem? Ele tem toda a autoridade. A sua doutrina e o seu poder para expulsar os demônios. Ficava, opa, por quê? Você tem, vamos lá, esquece um pouquinho o gadareno, vamos para o filho daquele homem que quando Jesus passa. Tinha muito judeu, tinha muito sacerdote, tinha muito sumo sacerdote, tinha levita, tinha escriba, tinha fariseu, tinha um grupo religioso. E ninguém conseguiu expulsar o demônio daquele menino. Aí nem os discípulos que estavam aprendendo, né? Ainda podemos até tirar os discípulos de cena, que estavam aprendendo. Porém, ninguém expulsou o demônio. Quem expulsou? Jesus. Até isso aí causava admiração. E Jesus fazia para dizer quem ele era, tá bom? Marcos coloca a questão de tal maneira que nos confronta a deixarmos de ser conduzidos pela curiosidade para podermos receber algo novo da parte de Deus e crer e conhecer Jesus como um servo enviado de Deus para remir a humanidade de seus pecados. Tá bom? Não seja curioso. Saia desse grupo de curiosidade aí. Curioso aí só vai ver e comentar. Eu não quero ser curioso, eu quero fazer parte desse povo que está com Jesus para segui-lo como discípulo. Comentário do nosso próprio pastor Abinaí. Um grupo de curiosos seguia Jesus entre a multidão porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aí, irmão, é generalizado, não importava qual era a enfermidade. Jesus mostrava que ele tinha poder para isso, tá? João capítulo 6, 2, fica bem claro. Esses curiosos enchiam as portas das casas onde Jesus ia realizar alguns milagres para verem se Jesus realizava mesmo milagre ou se ele era um falso profeta iludindo o povo. Então não seguia, gente, tem até hoje Jesus, só para ver se foi onde eu comecei, né? Só para ver se é isso tudo mesmo. Mas ele era tudo o que eles pensavam e muito mais, né? Gostaríamos de mencionar que normalmente todo curioso é mexeriqueiro. Pastor Abinaí, chamando o povo de mexeriqueiro aí, ó. E pelo que podemos ver, esses curiosos gostavam de assistir os embates entre Jesus e os falsos religiosos. Ele não ia somente, oh meu Deus do céu, curioso é esse mesmo. Ele não queria ver somente a cura, ele queria ver o pau quebrar, irmão, como diz na minha terra, né? O pau quebrar na casa de Noca. Mexeriqueiro é esse, irmão. Ele quer ver o circo pegar fogo, como diz a história aí, né? Olha só. E quando se aproximava dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E os curiosos estavam só vendo lá. E Jesus e os curiosos só vendo. Ele diz, meu pai, seja curioso não, irmão. Seja discípulo, viva com ele. Mas chega lá daqui a pouco. São curiosos. 2.2, multidão de desprovidos. Opa! Aí eu me encaixo um pouquinho. Porque nós somos desprovidos literalmente da graça de Deus. Precisamos dessa graça constante. Só que aqui o desprovido também é de alimento físico, literalmente. Tá bom? Marcos escreve em seu evangelho que onde Jesus passava atraía uma multidão. Ele relata que quando Jesus foi para casa, uma multidão se ajuntou a eles. E era tão grande que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Marcos capítulo 3, está aqui pertinho, Marcos 3:20. Bora ver o que fala Marcos 3, versículo de número 20 aqui.
e foram para a sua casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer puderam comer pão. Então, eles não tinham nem tempo para comer. E o interessante é que se Jesus não comia, os discípulos também não comiam. Ou seja, andar com Jesus e trabalhar para o reino, muitas vezes vamos negar a nós mesmos para poder ajudar outros. Estamos negando o pão de nos alimentar fisicamente para poder ajudar aqueles que ali precisam. Ser discípulo é isso, meus irmãos. Tá? Afigura-se que essas pessoas viajavam de vários lugares, sendo pessoas de classes sociais distintas, em buscar que o servo apresentasse uma solução para os seus problemas e resposta para as suas dores, ansiedades. Marcos descreve que Jesus teve compaixão, pois via que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, andavam de um lado para o outro, de um lado para o outro. Marcos capítulo 6, 34. Como estamos nos concentrando no livro de Marcos, fica fácil folhear a Bíblia, né? Que nós já lemos, e eu quero reforçar com você. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, a ênfase não era como ovelhas que não tinham pastores, certo? Complemento do nosso pastor Abinai. Para compreender o relacionamento do servo com os carentes do seu tempo, temos que nos lembrar que ele nunca se preocupou com a condição social de quem se aproximava dele. Dá uma ênfase aqui, porque a gente tem não somente os pobres, necessitados, desprovidos, que é o ponto 2.2, como Nicodemos. Nicodemos era rico, não foi atrás de Jesus por comida, mas foi atrás de Jesus por conhecimento. Entendeu? José de Arimateia era outro rico, que diz o texto, era discípulo de Jesus escondido, mas era discípulo. E no tempo certo se revelou a Herodes. Então, muitos não importava a condição financeira. Por exemplo, quando ele vai curar a filha de Jairo, diz que Jairo era importante da sinagoga, e ele curou a filha de Jairo, como também ressuscitou, né, a filha de Jairo, como ressuscitou o filho daquela mulher no caminho de Emaús, que diz o texto que ela já tinha enterrado o seu marido, ou seja, acabou o sustento da casa, tinha um filho para continuar sustentando, o filho vai e morre, então ela era pobre duas vezes, perdeu o marido que sustentava e o filho que poderia vir a sustentá-la. Então não importava a razão, a classe social. Todos aqueles que chegavam a Jesus ou que se encontravam com ele, ele ajudava. Tá bom? Vamos lá. O servo, por sua maneira de pensar e de interpretar a vida, ia em socorro dos mais humildes, e o que lhe acarretou em numerosas perseguições e afronta, e no final a própria crucificação. Porque se você sabia que diante dessa multidão, e depois se torna multidões que são várias, se Jesus quer fazer um motim, na verdade, se Jesus permite que eles façam um motim, porque chega um determinado momento que aquela multidão diz, faremos ele de nosso rei. Se Jesus aceita, derrubaria Roma, porque era todo um país que estava se reunindo para querer levantar Jesus como o Messias. Só que ele falou que o reino dele não era naquele tempo. Ele vai vir com poder e grande glória, como fala Mateus, mas não agora, não naquele tempo, né? Mas isso aqui, irmãos, apavorava, é a palavra, apavorava os governantes religiosos, porque ia acabar com o rico dinheirinho das ofertas no templo, como também é de desestabilizar o domínio de Roma em Jerusalém. Mas o reino de Jesus não era esse, tanto que ele diz para Herodes, né? Quando Herodes diz bem assim, eu posso te soltar, e Jesus diz assim, nas minhas palavras, deixa de ser besta, homem,
Tu só tá aí porque meu pai concede. Porque se ele não te conceder, tu não tá aqui. Nas minhas palavras, né? Tanto que acontece com Herodes? Morre comido de bicho, porque não quis dar glória a Deus. Ponto. E aí? Quem era Herodes? Nada. Então, aqui é bem perigoso, porque a mesma multidão que disse alimenta-nos, foi o que gritaram, crucifica-nos, crucifica-o. Vamos ver daqui a pouco. Ponto 2.3, multidão dos acusadores. Aqui o pau quebra mesmo, literalmente. Por entre as páginas das Escrituras Sagradas no Evangelho de Marcos, podemos precisar que muitos entre a multidão estavam ali sem objetivo definido. Quem é? Eu tô aqui por estar. Eu vim porque todo mundo veio. Não por acaso, sendo inimigos declarados de Jesus, os principais da sinagoga viram neste grupo a oportunidade de matá-lo. Quem é você? Eu sou aquele que está indo lá. Quer me lá? Quero não. Eu quero ver o pau quebrar. Então, vamos tentar matar ele? Vamos tentar subornar? Essa multidão ficou fácil de se levantar contra Jesus, porque estava lá sem razão nenhuma. Eu vou para a igreja por ir, eu vou para a escola dominical por ir. Esses são perigosos. Professor. Opa! Perigosíssimo. São esses aí. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. É aqueles que iam por ir. Solta Barrabás mesmo. A gente já viu o que ele fez. Ele quer aparecer mesmo. Mata ele aí. Esses são perigosos. Os que seguem Jesus, por ir. Vou por ir. É perigosíssimo, meus irmãos. Convém observar que, sendo muito zeloso para levar o plano que havia idealizado para a morte de Cristo, estes se levaram da multidão, instigando-a para gritar pela absolvição de Barrabás, mas sendo este um criminoso, perigoso e ultrajante. Mesmo ele sabendo, mas eles não estavam atrás de Barrabás. Ele queria matar Jesus. Tanto faz se era Barrabás ou se era uma mãe de família. Ele não estava nem aí. Eles queriam matar Jesus. Então, quem era o criminoso, para ele tanto faz. Quando as pessoas querem matar outra, ela não quer saber quem será a razão por matar ele. Quer que ele morra, independente de como seja. Então, não estejamos nós nessa multidão de acusadores. Bispo Samuel Ferreira diz: segundo as leis romanas, Pilatos não via qualquer coisa para que Jesus merecesse tal condenação. Isso aí encontra o livro de Lucas 23. Ao recebê-lo de volta da parte de Herodes, tentou livrá-lo da acusação, dizendo: eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Porém, a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Como era costume soltar um preso, Pilatos fez-lhe decidir entre Barrabás e Jesus. A multidão escolheu Barrabás, porque eles queriam, na verdade, ver o circo pegar fogo. Então, tanto faz quem fosse e quem não fosse. Esse foi o ponto de número 2. O que é que eu te ensinei hoje? Existem 3 tipos de pessoas, dentre outras, que fazem parte da multidão: os curiosos, os desprovidos e os acusadores. Ponto 3, irmão. Chegamos no ponto 3, podemos gastar mais ou menos uma meia hora aqui, mas essa aqui é a melhor parte da lição. Ali foi aprendizado como não fazer parte da multidão dos acusadores, multidão dos curiosos, né?
Agora a gente vai fazer parte da multidão que quer se tornar discípulo. Essa aqui é a melhor parte da aula para nós continuarmos fazendo parte deste grupo. Eita glória! Se inscreve aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Faz isso aí. Vamos nos tornar cada vez mais forte na presença do Senhor. Olha o que o ponto 3 nos diz. Os evangelhos, em um panorama geral, identificam alguns grupos de discípulos de Jesus entre a multidão que o seguia. Assistimos nas Sagradas Escrituras que muitas pessoas tiveram contato com ele. Entretanto, devemos nos aperceber que estes três grupos conseguiram se distinguir entre os demais, tá? Vai se distinguir. Eu tô doido para falar logo tudo aqui, né? Mas vamos por parte. Tem grupo de 70, tem grupo de 12 e tem um grupo de 3. Você vai falar sobre isso aí? Vou. Esses três grupos. Que grupo você quer se encaixar? Nos de 70, nos 12 ou nos 3? Eita glória! Vamos lá? 3.1. Os 70 discípulos que se destacaram entre a multidão. Então, primeiro você coloca assim, ó. Vamos colocar assim, olha aqui para falar para vocês. Multidões, são várias, né? Vem uma multidão de lá, uma multidão de cá, e são multidões que se tornam uma grande multidão, ok? Aí dessa aí você tem, dentro dessa multidão que ficou grandona, aí você tem 70. Jesus olha e vê 70, tá bom? Então vamos lá, vamos falar desses 70 agora. É significativo notar que dentre aquela multidão que seguia Jesus, ele separou 70 homens para irem a cada dois anunciar o evangelho do reino. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então, aqui é assim, ó. Deixa eu marcar aqui. Isso é Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 1. Aqui é Jesus falando assim, ó. Vão na frente, sabe? Tipo, João, pronto. Sabe João que fala assim, eu sou a voz que clama no deserto, estou preparando o caminho para que Cristo venha. Pronto, Jesus pega esses 70, irmãos, professores, que é subsídio, ó. Jesus pega esses 70 e fala assim, vai na frente, anuncia que eu estou chegando, que eu estou proclamando o reino. Eu vou proclamar o que eu disse, o mesmo que eu disse para João. Cego vê, mudo fala, paralítico anda e demônios são expulsos. Tá? Então vão, digam isso aí que eu estou chegando nessa cidade. Então Jesus manda, separa ali os 70. Tá bom? Estamos diante de um texto que nos mostra que Jesus escolhe 70 discípulos e o envia a cada dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de viajar posteriormente, tá ok? Comentário bíblico Bickham tem uma coisa muito interessante. O número na Bíblia, irmão, é muito forte. Tem pessoas que se apegam, né, a muito número, aos números, na verdade, não a muitos números, a números 6, 7, 3, 70, 12, 24... São alguns números que a gente encontra bastante, né? Por exemplo, os 12 filhos, né, de Abraão, Isaac e Jacó, 3. Você tem Abraão, Isaac e Jacó. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Entendeu aí? Aí você tem Abraão, Isaac e Jacó. Aí de Jacó você encontra 12. 12 o quê? 12, os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas vira as 12 tribos. Da 12 tribos vira os 12 apóstolos. Entende? Aí esses 12 apóstolos viram os 24 anciãos. 12 patriarca e 12 apóstolos. Aí você tem um 7, né? 7 de 7, você tem um 6. Então, as voltas de Jericó. Então, muita gente se apega a muito número. E o comentário bíblico Bickham, ele vai mencionar sobre 70. E eu quero mencionar para vocês também, para o judeu, um pouquinho só, bem simples, mas para você entender, porque a gente não se apega muito a números,
Numerolobíblia. Não sei nem como dizer isso aí. Tem gente que é apaixonado pelos números da Bíblia, né? Mas a gente tem que acreditar mais em Jesus, né, irmão? E é o suficiente. O número 70 parecia ter um significado especial entre os judeus. Havia 70 anciões, designado por Moisés, 70 membros do Sinédrio, né, se contar com mais um 71, que era o chefe, o que presidia. E de acordo com a lenda judaica, os 70 povos ou nações da terra, além de judeus, o simples fato de Jesus tinha estes números de discípulos designou de confiança significativo. Muitas vezes nos esquecemos de que ele tinha muitos seguidores leais. Mandou-os de 2 em 2 para ajudar, mutuar e encorajamento a todas as cidades e lugares onde havia de ir. Estes deveriam preparar a visita dele a essas cidades. Neste momento, os 12 apóstolos estavam com ele. Os 70 foram adiante da sua face. Quando fala que outros, algumas pessoas acham que os 70 os discípulos também estavam juntos. Não, tá? O texto diz bem claro, e nomeou outros 70, porque 12 ficou com ele e 70 foi, tá? Então separa. Desses 70 não tinha os discípulos de Jesus, os 12, melhor dizendo. Não tinha os 12 apóstolos. Achei a frase para melhorar. Não tinha os 12 apóstolos, tá bom? Era só discípulos que foram, tá ok? Vamos lá? 3.2, os 12 discípulos que se destacaram entre a multidão. Então você tem, repetindo, até o fim, multidões se torna uma multidão, dessa multidão sai 70. Desses 70, Jesus pega ali e diz, foi 70 para lá, só que agora eu preciso de 12, do qual eu vou chamar de apóstolo. Os 70, o pastor Abinaí vai dizer aqui, louvável, bem lembrado mesmo, os 70 não tinha nome, mas os 12 tinha. Você quer fazer parte dos 70 que foi anunciar sem nome, ou você quer ser chamado pelo nome, se tornando 12? Eita, é forte demais. Ponto 3.2, os 12 discípulos que se destacaram entre a multidão. Quanto ao grupo dos 70, nós nem sabemos quem eram. Entretanto, os membros deste grupo de 12, Jesus os chamou pelo nome. Tá, vamos lá, vamos contar isso aí. Vamos contar. Primeiro, Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Simão e Pedro, mesma coisa, tá bom? Continue 1. Segundo, Tiago, filho de Zebedeu. Terceiro, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges. Isso mesmo. Tá ok? 1, 2, 3, filho do trovão, né? Que significa filho do trovão. André, 4, Felipe, 5, Bartolomeu, 6, Mateus, 7, Tomé, 8, outro Tiago aqui, tá? Esse Tiago é filho de Orfeu. 9, Tadeu. 10, aqui tem outro Simão, tá? Que não é o Pedro. Tinha 2 Simão lá. 11, Tony. O cananeu e Judas. Judas é o que ia, como diz aqui, o que o entregou, tá? São esses os 12 apóstolos. Jesus chama cada um pelo nome, nomeou cada um deles, certo? Isso é Marcos capítulo 3, verso 16. O Senhor se afastou da multidão e foi ao monte e os chamou para si. Notemos os propósitos deles devem estar com ele e foram chamados para serem enviados. Então, Jesus tem os 70 que é para ir e os 12 para ficar. Prepara o lugar para quando Jesus for com os 12 se tornar 13, que Jesus era o 13º, né? Vamos assim colocar.
Anunciar um dos 70 já tinha. Então, os 70 tinha pessoas fiéis. 70 tinha aquelas pessoas de confiança. Porém, não era tão íntima quanto os 12 que Jesus chamava pelo nome. Tá bom? Um comentário bíblico diz assim: grandes multidões se reuniam para ouvir os ensinamentos de Jesus e ter seus enfermidades curadas por ele. A partir daquela multidão de discípulos, ele escolheu 12 para formarem um círculo mais próximo de pupilos. Eu achei da hora essa palavra aqui, pupilos. Homens que ele preparara para se tornarem os primeiros líderes do novo reino. Quando Jesus os chamou para segui-lo, eles deixaram tudo para trás. Então, por isso que Jesus dá sustento para os seus 12. E Jesus sustentava como? Doação, irmãos. A gente esquece que Jesus vivia de doação, pois diz que as mulheres sustentavam Jesus com as suas fazendas. Então Jesus era patrocinado não por ele, mas pelos 12 que deixaram tudo para seguir. Tanto que houve uma discussão. E aí, Jesus, o que será de nós? Deixamos homens, deixamos casa, deixamos filhos, deixamos mulheres, deixamos assim, né? Não temos um trabalho fixo. E aí, Jesus falou, se preocupa não. O Pai sustenta o lírio que é hoje, não é amanhã, e fica tranquilo. Passarinho não planta, passarinho não colhe, né? E não sei, e o Pai sustenta ele, se você sustentado. E aí não tem nenhum relato que os 12 que ficaram com Jesus passaram necessidade. Pelo contrário, a maior prova foi uma das multiplicações dos pães, que sobra 12 cestos. Existia quantos discípulos? 12. Então, Jesus disse bem claro, comigo vocês não vão passar necessidade. Então, às vezes a gente acha que Jesus fazia milagre financeiro. Não fazia, não. Jesus era aquele que vivia de oferta. Tanto que quando se quebra o vaso de alabastro, lá Judas já saca de lá e diz, podia vender e dar aos pobres. Mentira, ele queria uma parte, né? Jesus falou o quê? Não, Judas, agora não. Esse aqui é uma preparação do meu corpo, porque os pobres vocês sempre terão. Então tinha ali realmente valores financeiros que era sustentado. Então não tem nenhum problema. Você, por exemplo, falar para o professor Tony, vamos fazer uma campanha aqui, só um exemplo, tá, irmão? Pelo amor de Deus, quase 1h20 de aula, pelo amor de Deus. Professor, vamos fazer aqui uma campanha e nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai deixar de trabalhar, sai do seu emprego, onde o senhor trabalha, e agora o senhor vai se dedicar apenas ao canal Bíblia para o Cotidiano. A gente vai levantar aí todo mês uma oferta de R$2.000. Você fala assim, é muito? Não. Hoje, na internet, não é. Né? Tem muita gente que vive assim. Você tem alguma objeção? Tenho. Se o povo, irmão, estiver usando de má fé, quem tiver aqui para dizer, porque Deus vai te dar em dobro, em triplo, tu vai... Não, para com isso. Você quer dizer assim, Antônio, eu vou te dar R$2.000 por mês para você ficar apenas com o canal, fazendo devocional 3 vezes por dia. Esse devocional e mais 2. Fazer live, fazer ensinamento da escola dominical. Olha aqui o devocional dos homens, ó. Eu não havia mostrado para vocês ainda. Esse aqui eu faço, é particular, irmão. Esse aqui é local. Comprei, tá? E estou fazendo igual fiz com a Rose. Estou fazendo esse devocional particular, tá? Na nossa igreja, só para homens. Aqui a gente estudou já sobre Abel. Olha como ele é bonitinho, ó. Aí a próxima semana a gente vai estudar. Olha que frase forte aqui, ó. Por um coração de Abel em terra de Caim. Meu Deus, é forte. Aí segunda-feira que vem a gente vai estudar sobre o livro de Enoque. Ó, aqui, ó. Baratinho esse livro, R$15. Então, professor, eu quero que eu vou te patrocinar. Te patrocinar R$2.000 para você se dedicar apenas o canal. Leitura de Bíblia, leitura diária, escola dominical, devocionais, só isso aí. Pode acontecer? Pode. Agora, de mim não pode partir o quê? Eu vou profetizar que se você der 100, Deus vai te dar 200. Aí não, aí é pilantragem. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Ele pode fazer? Ou muito mais. Você pode dar 100 e pode colher 1.000. Você pode dar 1.000 e colher 10.000. Mas isso aí não é uma promessa que vem de mim.
Essa é uma vontade que vem de Deus. Então, tá? Jesus era. Professor, mais uma vez você saiu da lição? Não. Ele está dizendo que largaram e deixaram tudo para segui-lo. Tudo, irmão. Não trabalhava mais. Não vivia mais preocupado em sair de manhã para trabalhar, voltar à tarde, bater cartão, como chamamos. Vivia apenas para o reino. Você tem essa vontade, professor? 100%. Só que jamais usarei de pilantragem. Me dê para você ser abençoado. Não, aí não. Mas eu creio que um dia Deus dará condição, só de você se inscrever, você ser inscrito no canal, já gera uma receita. É pouca? Dá para largar o emprego? Não, não dá. Mas eu levantar alguém para me patrocinar e dizer assim, ó, até o canal te gerar uma renda de R$2.000, eu vou te dar esses R$2.000. Pode levantar? Lógico, irmão. Só que esse não é o objetivo central, porque tem muita gente que quer fazer por pilantragem. E os discípulos aqui entenderam o chamado de Jesus e foram, e não passaram necessidade. Tá bom? Então dá ênfase aqui, ó, que eles largaram tudo. A ênfase é essa. Mas Jesus os sustentava com o que ele recebia de gratidão das pessoas que eram curadas, libertadas, ressuscitadas, enfim. Pessoas patrocinavam Jesus e ele não queria esse dinheiro. Dava para os 12 que largaram tudo. Tá bom? Não deixa ninguém enganar vocês, não. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas sendo enganadas, porque parece que se eu disser que você será abençoado 10 vezes mais, aí parece que você sente impulsionado a ofertar. Não faz isso não, irmão. Quem te dá prosperidade é Jesus, é Deus, sabe? Não faz isso não. Larga tudo para seguir Jesus, e se Ele quiser, Ele vai te sustentar. Mas se Ele te chamar para largar tudo, Ele ainda não me chamou para largar tudo e apenas trabalhar para Ele. Mas se assim fizer, eu tenho certeza que do lado de lá, do lado daí, eu serei muito bem tratado. Porque Deus não deve nada para ninguém. Passamos pelo 70, passamos pelo 12. Vamos falar agora dos 3. Vamos lá. 3.3, os 3 discípulos que se destacaram entre a multidão. Então, assim, as multidões que se destacou na multidão. As multidões que se destacou na multidão, que se destacou 70. As multidões que se destacou na multidão, que se destacou nos 70, e dos 70 que se destacaram os 12. Das multidões que se destacou da multidão, que se destacou 70, que se destacou os 12 e agora se destaca 3. Eita, glória gloriosa! Vamos lá! Dentre os 12 discípulos que Jesus separara para estar mais próximo a ele, 3 se destacaram. Podemos visualizar no Evangelho de Marcos que em 3 momentos somente Pedro, Tiago e João. Parece aquela musiquinha das crianças. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galiléia. E se tiver alguma irmã cantora aí, vai dizer, canta não, professor, pelo amor de Deus. Mas não tem a musiquinha lá? Pedro, Tiago e João no barquinho? Né? E quando a gente fala que o povo não vai para a igreja, a gente fala que hoje só veio Pedro, Tiago e João. A gente não fala assim, aí, tá, ó, Pedro, Tiago e João. O que eu aprendo? Intimidade. Quero eu ser um Pedro, um Tiago ou um João. Eita glória! Estiveram ao seu lado. Primeiro, na ressurreição da filha de Jairo. Já falei sobre Jairo, né? Para você, marca primeiro na ressurreição da filha de Jairo. Jesus permite que só esses 3 entrem. Marcos capítulo 5, 37. Segundo, aqui, no momento da sua transfiguração. Lindo, transfiguração. Marcos capítulo 9, verso 2. Nessa transfiguração, lembre-se que ali estava Elias e Moisés. Ponto. O terceiro momento foi na noite em que ele foi traído e preso. Então, somente Pedro, mais uma vez, Tiago e João. Não, professor, estava todo mundo. Estava. Porém, naquele cenário, só que Pedro, Tiago e João foram orar com Jesus mais adiante. Jesus tinha os 12 para andar, mas quando disse, vamos orar, ele disse, vem comigo Pedro, Tiago e João.
Tá? Tá aqui, ó. Seguiram Jesus em um ambiente em um pouco mais particular no jardim. Aqui a referência é Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 33. Então, que você saia das multidões, se torne multidão, se torne 70, se torne 12 e passe a ser 3, que tem intimidade para entrar e ver Jesus ressuscitar uma menina morta, que você veja Jesus transfigurado e ver o Pai dizendo: ouviu, esse é o meu filho, e que você tenha intimidade de orar com ele, junto com ele. É intimidade demais. Um comentário bíblico aqui: os 3 discípulos faziam parte do ciclo íntimo de Jesus. Apesar de o Senhor não ter favoritos, temos de convir aqueles que mantêm uma comunhão mais estreita com Ele. Os tais desfrutam do privilégio de participar de seu sofrimento e compartilhar de sua glória. Eles participaram do sofrimento, primeiro da glória, vendo Jesus transfigurado, e depois do seu sofrimento. Então, e por que Jesus não tem favoritos? Ele tem aqueles que se achegam a ele, gente. Está aqui, eu estou falando desde o começo. Café com Deus Pai, todos os dias. Quanto mais eu me chego a ele, mais ele se chega a mim. Chegai-vos ao Senhor. Chegai-vos a ele. E ele se chegará a vós. Então, esses 12, esses 3, entenderam que tinha que estar mais perto de Jesus. Esteja também você mais perto de Jesus, cada vez mais íntimos, tá bom? Eu ensinei o quê? Eu ensinei que não importa os motivos que os fizeram seguir a Jesus. O que implica é que devemos sair dentre a multidão e pedir a Ele que nos faça cada vez mais íntimo dele. Você foi atrás de Jesus por causa de quê? O pastor Binair está dizendo, e eu concordo com ele. Não importa o motivo que você foi seguir Jesus. No entanto, que você queira estar com ele para se tornar íntimo dele, para que você possa estar junto dele o tempo todo. Eita, coisa linda isso aqui, hein? Para nós concluirmos a lição de hoje. 1h30, quase, né? Vai dar quase 1h30. Jesus estava sempre atento aos necessitados e carentes, mesmo entre a multidão. Assim, vimos que nosso Senhor Jesus lidou com as multidões com compaixão, mas também com discernimento, pois muitos que o seguiam não tinham o propósito de serem seus discípulos. Então, Jesus sabia que a multidão que estava seguindo ele era uma multidão que precisava dele realmente. Tinha uma multidão que estava por ele por curiosidade e tinha multidão que queria intimidade com ele. Que você, na sua sala, convide os seus alunos a se tornar íntimo, deixar de ser multidão e se tornar íntimo de Jesus. Você, que é meu aluno, deixe de ser multidão, se torne 70, vire 12 e more como se fosse apenas os 3, que Jesus queira te levar para mostrar o milagre de ressuscitar, o milagre de passar a transfiguração e, acima de tudo, a oportunidade de poder orar junto com Ele. Que Deus te abençoe. Essa foi a lição de número 5. Que você tenha uma excelente aula na sua igreja. Se você só assiste aqui, encerramos com essa aula maravilhosa. Vamos aprender e, acima de tudo, colocar em prática. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Rose e Rosil, café da manhã com Deus Pai todo dia. Eu te espero amanhã, viu?